Boa noite a todos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, bem-vindos a uma noite como a de hoje, que será de fato muito bonita, em contraste a tudo aquilo que estamos atravessando numa cidade que se tornou tão dramática, tão difícil e tão desafiadora. Essa noite é uma noite de esperança, é uma noite que nos ajuda a reconstituir essa parcela fragmentada de uma república que está ainda incompleta. Saúdo a todos e saúdo também na pessoa de Helena Severo, que aqui representa o ministro da Cultura, Estado da Cultura. Eu nomeio a comissão que vai introduzir o senhor Antônio Cícero Correia Lima, e ela é constituída pelos acadêmicos Sérgio Paulo Rouanet, Geraldo Holanda Cavalcante e Antônio Torres. Eu peço gentilmente que acompanhem e introduzam. Todos de pé. É com grande alegria que eu concedo a palavra a Antônio Cícero, nosso acadêmico eleito. Boa noite. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, senhoras e senhores acadêmicos, senhora Helena Severo, presidente da Fundação Biblioteca Nacional e representante do Ministro da Cultura, demais autoridades, caros amigos, querida Célia Portela. Em primeiro lugar, quero declarar minha profunda gratidão aos acadêmicos que votaram para que eu também fizesse parte desta academia, que, como já afirmou com toda razão o acadêmico Hélio Jaguaribe, constitui para qualquer intelectual brasileiro a mais alta distinção. O professor Hélio Jaguaribe foi um dos maiores amigos de meu pai, Evaldo Correia Lima, que também era um intelectual. Aliás, meu pai tinha uma enorme biblioteca em casa, de modo que eu poderia dizer, como Baudelaire, em trecho do poema La Voix, que mon berceau s'adossait à la bibliothèque. Babel sombre, roman, science, fabliaux, tout, la cendre latine et la poussière grecque se mêlaient. Ou, como na tradução feita pelo grande poeta Ivan Junqueira, acadêmico de quem me orgulho de ter sido amigo, meu berço ao pé da biblioteca se estendia. Babel, onde ficção e ciência, tudo, o espólio da cinza grega ao pó do Lácio se fundia. Quando eu era adolescente, um dos meus grandes prazeres era ser ouvinte das conversas de meu pai com seus amigos intelectuais. Alguns deles vieram a fazer parte desta academia, como Cândido Mendes de Almeida,
Celso Furtado, Alberto Venâncio Filho e o já citado Hélio Jaguaribe. Eram todos muito brilhantes. No que diz respeito a Jaguaribe, por exemplo, concordo com a observação do acadêmico Celso Laffer, segundo o qual o impacto de suas exposições tem a ver com o vigor e o entusiasmo de sua orteguiana razão vital, a fulgurante inteligência de seu poder de síntese e a originalidade contagiante de suas formulações. O fato é que foi, sem dúvida, a partir dessa experiência que passei a dar grande valor à convivência com intelectuais interessados em conversar sobre filosofia, literatura, arte, história, política, etc. Comecei a participar ativamente, não mais apenas como ouvinte, de conversas intelectuais a partir do momento em que entrei no curso de filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, onde tive o privilégio de conviver com colegas como Alex Varela, Paulo Sérgio Duarte, Kátia Muricy e Wilson Coutinho, entre outros, e com professores admiráveis, como Emanuel Carneiro Leão, José Américo Peçanha e Alberto Coelho. Pois bem, eu fiz esses flashbacks autobiográficos com o intuito de mostrar uma das razões pelas quais é com grande alegria que entro nesta academia. Mesmo quando eu era apenas candidato, já era para mim um enorme prazer encontrar e conversar com os acadêmicos, assistir às conferências que aqui têm lugar, comparecer aos lançamentos de livros e às vernissagens de exposições, etc. Uma vez, ao comentar isso com a admirável acadêmica Nélida Pignon, ela me disse: é assim mesmo, Cícero. Primeiro, o candidato entra na academia, depois ele é eleito. Mas há também outras razões pelas quais é não apenas um prazer, mas, sobretudo, uma honra pertencer a esta casa. Para mim, em particular, como poeta, é importante que haja uma instituição que, como diz o seu primeiro estatuto, elaborado na época de Machado de Assis, tenha por fim a cultura da língua e da literatura nacional. Não ignoro que a academia exerce outras funções, nem jamais me oporia a isso. Ao contrário, sou assíduo frequentador, como já disse, e admirador de conferências que, tendo lugar aqui, tratam de temas como arte, filosofia, linguística, história, sociologia, educação, direito, questões contemporâneas, etc. E não ignoro que Joaquim Nabuco, o primeiro ocupante da cadeira 27, para a qual fui eleito, numa carta a Machado de Assis, ainda no século XIX, afirmava que deve ter a academia uma esfera mais alta do que a literatura exclusivamente literária, para ter maior influência. A meu ver, porém, é fundamental a cultura da língua e da literatura nacional, porque penso que a Academia Brasileira de Letras é, por sua própria natureza, uma instituição que deve ter uma participação ativa e importante na determinação do cânone literário. Contra o relativismo difuso que vigora em nossos dias, afirmo que existem obras boas e obras ruins, obras insignificantes e obras imortais. Um poeta que acredite que todos os poemas ou todos os textos se equivalem, por exemplo, que tudo é relativo ao gosto da pessoa que julga, não tem por que produzir uma obra nova. Pois bem, o cânone pretende ser o conjunto das obras modelares, exemplares, imortais. Ele é tanto mais perfeito quanto mais perto disso chegar. Ao falar de obras imortais, lembramos-nos de que a própria ideia de imortalidade dos membros da academia deriva da ideia de que se supõe que alguém seja acadêmico em virtude de já ser responsável por ao menos alguma obra ou feito imortal.
O que é um poema imortal? Um poema imortal é um poema cujo valor não depende de fatores externos a ele. Um poema, portanto, que vale por si. Como diz o primeiro verso da famosa ode do livro 30, do livro 3, a ode 30 do livro 3 das odes de Horácio, exege monumentum aere perennius, isto é, erigi monumento mais duradouro que o bronze. Vale a pena lê-la inteira, e vou fazê-lo em português na tradução de Pedro Braga Falcão. Erigi monumento mais duradouro que o bronze, mais alto do que a régia construção das pirâmides, que nem a voraz chuva, nem o impetuoso Áquilo, nem a inumerável série dos anos, nem a fuga do tempo poderão destruir. Nem tudo de mim morrerá. De mim, grande parte escapará a libitina. Jovem para sempre crescerei no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice com a tácita virgem subir ao Capitólio. Dir-se-á de mim, onde o violento álfido brama, onde Dauno, pobre em água, sobre rústicos povos reinou, que de origem humilde me tornei poderoso, o primeiro a trazer o canto eólio aos metros itálicos. Assume, musa, o orgulho que o Mérico tu conquistou e, benévola, cinge meus cabelos, Melpômene, com o délfico louro. Observe-se que, de certo modo, Horácio foi até humilde. Ele diz que crescerá no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice, com a tácita virgem, subir ao Capitólio. Ora, o pontífice subiu com a tácita virgem ao Capitólio somente enquanto durou o Império Romano. Já a ode de Horácio e o próprio nome de Horácio continuam a crescer no louvor de pessoas que vivem mais de 2.500 anos após a queda do Império Romano. Para mim mesmo, não há poeta maior do que Horácio. Mas como se estabelece efetivamente um cânone positivo? Para mim, uma descrição adequada foi dada pelo crítico literário norte-americano M.H. Abrams. Em suas palavras, em décadas recentes, a expressão cânone literário passou a denotar, em relação à literatura mundial ou europeia, mas mais comumente em relação a cada literatura nacional, que é o nosso caso, aqueles autores que, por um consenso cumulativo de críticos, eruditos e professores, passaram a ser amplamente reconhecidos como maiores e ter suas obras frequentemente saudadas como clássicos literários. As obras literárias de autores canônicos são, em qualquer momento dado, as mais editadas, as mais amplamente discutidas e com maior frequência pelos críticos e historiadores literários e, na época presente, as que têm maior probabilidade de serem incluídas em antologias e nas bibliografias de cursos superiores, com títulos tais como Obras-primas universais, ou Os maiores autores ingleses, ou Grandes escritores americanos. Isso diz o crítico literário norte-americano M.H. Abrams. Um cânone literário positivo não é, portanto, escolhido por nenhuma instituição particular, mas pelo que o filósofo Karl Popper chamava de sociedade aberta. Tal sociedade aberta é composta, aliás, não apenas de críticos, eruditos e professores, como diz Abrams, mas também por historiadores, estudantes de literatura, jornalistas, o público em geral e, talvez, em primeiro lugar, até pelos próprios autores. Nesse sentido, tem razão Harold Bloom quando diz que a resposta a quem canonizou Milton é, em primeiro lugar, John Milton mesmo. Mas, quase em primeiro lugar, os outros poetas fortes, desde seu amigo Andrew Marvell, através de John Dryden, até quase todo poeta crucial do século XVIII e do período romântico.
Pope, Thomson, Cowper, Collins, Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats. Certamente os críticos de Dr. Johnson e Hazlitt contribuíram para a canonização, mas Milton, como Chaucer, Spencer e Shakespeare antes dele, e como Wordsworth depois dele, simplesmente sobrepujou a tradição e a subsumiu. O cânone literário positivo, sendo produzido por uma sociedade aberta, é ele próprio aberto, expansivo e sujeito a questionamentos, discussões e modificações. Convém ressaltar que o reconhecimento de um cânone não é absolutamente incompatível com a valorização da inovação na literatura. Assim, os movimentos de vanguarda não eram necessariamente contra o cânone. No Brasil, por exemplo, os poetas concretistas reconheciam um cânone poético que, segundo a terminologia de Ezra Pound, chamavam de paideuma, palavra de origem grega que etimologicamente significa aquilo que é matéria de ensino. Ademais, foram os concretistas, como Augusto e Haroldo de Campos, que, com seu livro Revisão de Sousândrade, inscreveram Sousândrade, poeta maranhense do século XIX, no cânone brasileiro. Penso que a importância do cânone está, em primeiro lugar, no fato de que é através dele que sabemos o que é literatura e o que é boa literatura. Não é através de nenhuma definição que sabemos, por exemplo, o que é poesia, mas sim através da leitura de poemas e, em primeiro lugar, de poemas que têm sido considerados bons, modelares, clássicos, canônicos, pela sociedade aberta de poetas, escritores, teóricos de literatura, críticos, professores, jornalistas, leitores, etc. Sem dúvida, alguém objetará, com toda razão, que os membros de tal sociedade aberta frequentemente discordam sobre o que é bom modelar, clássico, canônico. No entanto, como observava Kant, a verdade é que quando alguém declara belo um objeto, crê merecer um consentimento universal. Essa pessoa pretende, mesmo sem possibilidade de demonstrar objetivamente a verdade do seu juízo estético, obter para ele uma adesão universal. E, de fato, há um extraordinário consenso tendencial em torno da qualidade de determinadas obras. De certo modo, tal consenso pode ser até mais duradouro do que o que vigora em torno da validade de teorias das ciências exatas, como as da física. No século XVIII, tomava-se, por exemplo, a física de Newton como definitiva. No XX, ela foi, sob muitos aspectos, destronada pela teoria da relatividade de Einstein. Ora, no campo da literatura, é quase impensável que, para nós hoje, que algum dia se chegue a abandonar o consenso tendencial em torno da qualidade de obras como Antígona de Sófocles, ou as Odes de Horácio, ou a Comédia Divina de Dante, ou Rei Lear de Shakespeare, ou Fausto de Goethe, ou As Flores de Mal de Baudelaire, ou Mensagem de Pessoa, ou Libertinagem de Bandeira, ou A Rosa do Povo de Drummond, ou A Educação pela Pedra de Cabral, ou A Luta Corporal de Goulart. Pois bem, a Academia Brasileira de Letras não apenas faz parte da sociedade aberta que elege o cânone, mas em virtude de sua independência, de sua liberdade, do desprendimento de sua dedicação à cultura, encontra-se em posição privilegiada em relação às outras instituições, como as ligadas a empreendimentos privados ou ao Estado, para discutir de modo sério, profundo e aberto questões dessa natureza. Em matéria de poesia, por exemplo, o que e de que modo, e a partir de que idade, e em que momento de sua educação, deve uma pessoa ler para realmente conseguir saber e apreciar aquilo que faz de um poema um poema? Que obras devem ser tombadas como patrimônios culturais? Tudo isso tem a ver
com a finalidade desta academia, segundo o seu primeiro estatuto. A cadeira que ocuparei aqui será a de número 27. Pois bem, seu primeiro ocupante foi o grande abolicionista Joaquim Nabuco. Mas antes de falar dele, vou recitar o que creio que seja o poema mais famoso de Maciel Monteiro, o médico, orador, diplomata, dandy e poeta que Nabuco escolheu para ser o patrono da cadeira 27. O poema consiste num soneto intitulado Formosa. Formosa. Formosa, qual pincel em tela fina, debuxar jamais pôde ou nunca ousara. Formosa, qual jamais desabrochara na primavera rosa purpurina. Formosa, qual se a própria mão divina lhe alinhara o contorno e a forma rara. Formosa, qual jamais no céu brilhara astro gentil, estrela peregrina. Formosa, qual se a natureza e a arte, dando as mãos em seus dons, em seus lavores, jamais soube imitar no todo ou parte. Mulher celeste, ó, anjo de primavera, quem pode ver-te sem querer amar-te? Quem pode amar-te sem morrer de amores? Na realidade, essas duas últimas frases tornaram-se muito populares e foram citadas já várias vezes aqui na academia. Bem, voltemos ao Joaquim Nabuco. Confesso que me sinto um pouco encabulado de falar de uma figura histórica que já foi objeto de estudos extremamente importantes de notáveis historiadores que, inclusive, pertencem a essa academia, como Evaldo Cabral de Melo e José Murilo de Carvalho. Cumprindo a tradição, porém, direi ao menos algumas palavras sobre Nabuco. Nabuco foi, como se sabe, um dos nossos mais importantes abolicionistas. Não se tratava para ele, que dizia ter absorvido a escravidão no leite preto que o amamentara, de uma questão política abstrata, mas extremamente concreta. Na verdade, era também uma questão política, e também uma questão política abstrata, mas também extremamente concreta. E ele previu que a escravidão permaneceria por muito tempo como uma característica nacional do Brasil, pois havia corrompido o país. Assim, ele afirmava, e hoje a gente vê que ele tinha toda a razão, é uma coisa terrível, que a classe dos que assim vivem com os olhos voltados para a munificência do governo é extremamente numerosa e diretamente filha da escravidão, porque não consente outra carreira aos brasileiros, havendo abarcado a terra, degradado o trabalho, corrompido o sentimento de altivez pessoal em desprezo por quem trabalha. Desse modo, segundo ele, o abolicionismo não reduz a sua missão a promover e conseguir, no mais breve prazo possível, o resgate dos escravos e dos ingênuos. Essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos, é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Além dessa, a outra maior, a do futuro. A de apagar todos os efeitos de um regime que há 3 séculos é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores e que fez do Brasil, a expressão é dele, o Paraguai da servidão. Depois que os últimos... E continua agora um trecho dele, um outro trecho. Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso devastar, por meio de uma educação viril e séria, a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. Bom, além do seu entendimento intelectual e político da escravidão, o Nabuco narra, como eu disse, admiravelmente em alguns textos, a sua experiência pessoal com ela.
Assim, por exemplo, num texto Massagana, que é o nome do engenho onde ele foi criado, ele diz, em determinado momento, estive envolvido na campanha da abolição e durante 10 anos procurei extrair de tudo, da história, da ciência, da religião, da vida, um filtro que seduzisse a dinastia. Vi os escravos em todas as condições imagináveis. 1000 vezes li A Cabana do Pai Tomás, no original, da dor vivida e sangrando. No entanto, a escravidão para mim cabe toda em um quadro inesquecido da infância, em uma primeira impressão que decidiu, estou certo, do emprego ulterior de minha vida. Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, de cerca de 18 anos, o qual se abraça a meus pés, suplicando-me pelo amor de Deus que o fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando mudar de senhor, porque o dele, dizia-me, o castigava, e ele tinha fugido com risco de vida. Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição com a qual eu vivera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Sobre o segundo ocupante da cadeira 27, tenho bem menos a dizer. Ele também foi pernambucano, foi militar, tendo lutado na Guerra do Paraguai, e escreveu romances e peças de teatro que confesso não ter lido. O terceiro ocupante da cadeira 27 foi o gaúcho Gregório da Fonseca. Também militar, ele escreveu ensaios e poemas. Tendo vindo morar no Rio de Janeiro, aproximou-se de Olavo Bilac. Não recitarei nenhum poema dele, mas apenas um interessante trecho inicial de um ensaio intitulado Estética das Batalhas. Bem no começo desse trecho, desse texto. É o seguinte: ser artista, : produzir uma obra-prima, criar com o belo existente o belo que não existe, fixar para sempre um aspecto novo da beleza que não se repetirá, avançar do seu tempo, do seu século, abrindo largas estradas ao pensamento futuro. Para os gregos, era divino, é heróico, na expressão de Carlyle. Bem, o quarto ocupante da cadeira 27 foi Levi Carneiro. Este nasceu em Niterói. Foi um grande advogado, autor de uma obra intitulada Livro de um Advogado. Foi também o fundador e o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Já o quinto ocupante da cadeira 27 foi Otávio de Faria, um grande romancista carioca. Na sua obra A Tragédia Burguesa, que consiste num ciclo de vários romances, ele apresenta um amplo painel da vida carioca. Finalmente, o quinto ocupante da cadeira 27 foi o admirável e saudoso intelectual baiano Eduardo Portela. Uma das coisas pelas quais tenho grande admiração pelo Portela, uma das razões pelas quais tenho grande admiração pelo Portela, é o fato de que ele foi o fundador, em 1962, da revista Tempo Brasileiro, publicação extremamente importante para mim, sobretudo quando estudante, nas décadas de 60 e 70. Como muito bem disse uma vez Nélida Pignon, Portela era um grande mestre do pensamento brasileiro que soube, com rara perspicácia, interpretar o fenômeno literário. Autor de mais de 20 obras de crítica literária e ensaios, Portela se distingue também por ter, através da Tempo Brasileiro, sido um dos principais introdutores no Brasil do pensamento de Martin Heidegger e Jürgen Habermas. Bem,
Por último, eu quero fazer uma homenagem a um acadêmico que jamais ocupou a cadeira 27. Trata-se do grande poeta, ensaísta, professor e bibliófilo Antônio Carlos Sequim. Penso que é, em primeiro lugar, graças a ele que aqui me encontro. Sequim foi o primeiro acadêmico a incentivar a minha candidatura à academia, e seu firme apoio durou até a minha eleição. Em consequência de minha admiração por sua obra, isso me deixou muito feliz, orgulhoso e confiante. Por essa razão, vou neste momento ler em sua homenagem um belíssimo e profundo poema do livro Desdizer, que é o seu livro mais recente. O poema se intitula Autorretrato. Autorretrato, a Flávia Amparo. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina. Se é dele, de fato, a voz que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou se o outro é que lhe invade numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada a sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Muito obrigado. Convido a liturgia pede que eu diga o senhor Antônio Cícero Correia Lima para que, por favor, assine o livro de posse. Dona Carmen, claro, Dona Carmen, bem-vinda. Não, seu Amorim, senta, seu Amorim. Dona Carmen. Mas mesmo assim, obrigado, Zé. A gente vai mandar para a restauração. Acho do Afonso, está tudo apanhado. Do Afonso, e os dados. Convido o acadêmico Antônio Carlos Sequim para fazer a posição do colar. A posição é dele. Convido o acadêmico Marcos Vilaça para fazer a entrega da espada. Convido agora o acadêmico Cândido Mendes de Almeida para fazer a entrega do diploma. Do outro lado. Declaro empossado na cadeira 27
o acadêmico agora, finalmente, Antônio Cícero Corrêa Lima. Essa cadeira tem como patrono está empossado com muita alegria, mas essa cadeira tem como patrono Maciel Monteiro, fundador Joaquim Nabuco, e como antecessores Dantas Barreto, Gregório da Fonseca, Levi Carneiro, Otávio de Faria e Eduardo Portela. Muitos parabéns. Tenho a alegria de passar agora a palavra ao acadêmico Arnaldo Nisquier para a saudação. Eu não tenho outro, né? Com o discurso pronto, inclusive. Meus amigos, é um prazer imenso. Eu, fugindo um pouco ao protocolo, eu acho que devo citar algumas personalidades que aqui se encontram, a partir da professora Helena Severo, que representa o Ministério da Cultura, mas também o cantor Martinho da Vila, a cantora Marina Lima, a atriz Fernanda Montenegro, um ícone, o grande Caetano Veloso, pela área da educação, o professor Janguier Diniz, que é reitor da Universidade da Amazônia, acho que merece nossas homenagens também, enfim, e outros mais que eu deixo de citar, por medida de economia, porque o presidente pediu que não falasse mais do que 30 minutos. E eu vou obedecer religiosamente. A Academia Brasileira de Letras, nos seus bem-vividos 120 anos, caracteriza-se por perdas e danos notáveis. Lamentamos o falecimento do crítico literário Eduardo Portela, mas saudamos a chegada do poeta Antônio Cícero, que hoje aqui é recebido festivamente, de braços abertos, como é da nossa melhor tradição. Se me pedissem para preceder de um título essas palavras de boas-vindas, certamente escolheria Finalidades Sem Fim, que alude à expressão de Immanuel Kant, para quem a beleza está na finalidade sem fim das obras de arte. Não por acaso, o título designa o livro de ensaios onde Cícero afirma que a filosofia é o oposto complementar da poesia, debruçando-se sobre os temas cruciais da criação. É justo afirmar que a força e a capacidade do pensamento de Antônio Cícero aproximam filosofia e poesia, representando um avanço cognitivo ímpar. O horizonte do seu percurso criativo se abre em possibilidades ilimitadas. Ele pode ser chamado de poeta, compositor ou filósofo, mas não padece de uma dúvida crucial. Sabe exatamente o que se entende por poesia, de modo a nos permitir apreender linguagem, mundo e pensamento como se fosse pela primeira vez. Aspas. A poesia deve chegar a ser o que é. É para ser fiel à poesia em si que o verdadeiro poeta se insubordina não somente contra a poesia convencional, mas contra o olhar ou a apreensão convencional da poesia. Sem submeter-se a conceitos previamente estabelecidos, numa vigorosa defesa da liberdade de criação, trata-se um dos principais poetas hoje em atividade no Brasil, com uma repercussão que ultrapassa nossas fronteiras. Chega à ABL para conviver com poetas como Alberto da Costa e Silva, Carlos Nejar, Antônio Carlos Sequim, Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda, respirando o clima da tradição em que marcaram presença notáveis autores, como, entre outros, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ivan Junqueira e Ledo Ivo,
este considerado pelo já saudoso Carlos Heitor Coni como o maior sonetista brasileiro. Respeita os seus colegas de ofício e confessa que os poetas fazem amor com as palavras, como se isso fosse possível. Em seu livro A Poesia e a Crítica, explica que a palavra poesia deriva da grega poiesis, que quer dizer feitura ou produção. Já poeta vem de poietes, que significa aquele que faz ou produz. Com essa remissão à Grécia Antiga, que aliás cita muito em suas obras, podemos entender melhor a etimologia dessas palavras fundamentais. Antônio Cícero recorda trecho de um poema de Fernando Pessoa ou seu heterônimo Alberto Carreiro, que diz: pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. O poema é análogo a outras obras de arte, fruto da combinação de todas as faculdades do artista, além da técnica, inspiração e experiência, para lembrar um pensamento de imenso agrado do inesquecível poeta e acadêmico Ivan Junqueira, quando criou os versos de O Poema, descrevendo o caráter concreto da relação entre o poeta e sua obra. Aspas. Não sou eu que escrevo o meu poema. Ele é que se escreve e que se pensa, como um polvo a distender-se lento no fundo das águas entre anêmonas que nos abismos do mar despencam. Antônio Cícero Correia Lima, nascido no Rio, escreve poesia desde jovem. Seus poemas apareceram para o grande público quando a irmã, a inspirada cantora e compositora Marina Lima, passou a musicá-los ao lado de outras parcerias, como as que foram feitas com Valide Salomão, João Bosco, Orlando Moraes, Adriana Calcanhoto, Lulu Santos e Sérgio Souza. São músicas hoje do conhecimento e agrado do grande público. Quando escreveu o poema Inverno, homenageando Susana Moraes, confessou: no dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. Depois prestou merecida homenagem ao Rio de Janeiro, onde vive, como nós todos, uma crise hoje quase inacreditável de valores, o que não o impediu em maresia de confessar: ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Como bem lembra o poeta, crítico e acadêmico Antônio Carlos Sequim, com muita propriedade, a poesia não pretende ser espelho do caos, hipótese em que tudo, isto é, nada, seria poético, diz Sequim. A poesia é também um espaço de sombras, tentativa de perceber o escuro no escuro. O poeta deve aceitar-se como um iluminado de sombras. Essas sombras, ele nos lembra, não refletem apenas o país despedaçado em que pisamos. Não vêm só de fora, mas as carregamos dentro de nós. Citando Drummond, Sequim afirma: herança não é apenas aquilo que recebemos, mas aquilo que não conseguimos nos livrar. De que não conseguimos nos livrar. Antônio Cícero é um apaixonado pelo Rio, mas não deixa de se preocupar com o Brasil, cujo mal maior, segundo o acadêmico e presidente Marco Lucchesi, é a desigualdade. Ao proclamar essa verdade, eu lembro bem, na sua posse recente, Lucchesi foi entusiasticamente aplaudido, e com toda a razão. Vou repetir. O mal maior nosso é a desigualdade. E o público se solidarizou com o pensamento do nosso presidente. Filho dos piauienses Amélia Correia Lima e Evaldo Correia Lima, um dos fundadores do famoso ISEB, Cícero fez seus estudos secundários em Washington, onde o pai assumiu um cargo executivo no BID. Quando voltou ao Brasil, cursou filosofia na PUC e depois na UFRJ. Premido por problemas políticos, foi para Londres para completar os seus estudos de filosofia na Universidade de Londres. Em 76, frequentou pós-graduação nos Estados Unidos, na Georgetown University, onde aprendeu grego e latim. Aliás, ele me deu alguns livros para eu ler, para preparar o discurso. Outros eu comprei, confesso. E
como tem citação em grego, idioma que ele domina e que nem todos de nós têm esse privilégio. Mas é muito bonita a cultura de Antônio Cícero. Conseguiu ler no original clássicos como Homero, Píndaro, Horácio e Ovídio, os quais mais admira. Na volta ao Rio, lecionou filosofia e lógica. Coordenou, em colaboração com o poeta e professor de filosofia da UF, Alex Varela, os cursos de Estética e Teoria da Arte do Galpão do Museu de Arte Moderna do Rio. Em 93, concebeu, em colaboração com o poeta e amigo Wallis Salomão, o projeto Banco Nacional de Ideias, através do qual, nesse ano e nos 2 subsequentes, promoveu ciclos de conferências e discussões de artistas e intelectuais de importância mundial, como João Cabral de Melo Neto, Haroldo Campos, Caetano Veloso, Todorov, Bento Prado Júnior e Darcy Ribeiro, entre outros. Em 94, organizou em parceria com Wallis Salomão o livro O Relativismo enquanto Visão do Mundo, reunindo as conferências realizadas pelo projeto Banco Nacional de Ideias naquele ano. Publicou depois O Mundo desde o Fim, uma reflexão filosófica sobre a modernidade, onde afirma: a modernidade não é um produto do Ocidente, é acidente que ela se tenha manifestado com mais força e antes na Europa do que noutras regiões. Em 96, lançou o livro de poemas Guardar. É muito citado esse livro. Vencedor do Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira na categoria estreante. Lançou também um CD, Antônio Cícero por Antônio Cícero, no qual recita os seus poemas. O poema Guardar foi incluído na antologia Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, organizado por Ítalo Morricone. Depois, lançou o livro de poemas A Cidade e os Livros. Participou junto com outros artistas, como Gabriel o Pensador, Chico Buarque, Ronaldo Bastos e Fernando Bran, entre outros, de uma coletânea de 4 CDs em homenagem ao poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ainda em 2002, participou junto a personalidades como Saramago, Hermeto Pascoal e Wim Wenders, do documentário Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho. Em 2005, escreveu o livro de ensaios filosóficos Finalidades Sem Fim, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Lançou, em parceria com o artista plástico Luciano Figueiredo, o livro de Sombras, Pintura, Cinema e Poesia. Em 2012, foi a vez do livro de poemas Porventura, de Poesia e Filosofia, e, como organizador, o livro de ensaios estéticos Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia. No mesmo ano, nasceu o livro de entrevistas, organizado por Arthur Nogueira, Antônio Cícero por Antônio Cícero. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo, de 2007 a 2010. Apresentou em Lisboa a palestra da atualidade do conceito de civilização, no encontro intitulado O Estado do Mundo, organizado pela Fundação Gulbenkian, publicada no livro A Urgência da Teoria, na Inglaterra. Foi traduzido por On the Concept of Civilization, no livro The Urgency of Theory. Em novembro de 2008, pronunciou a palestra de encerramento do Congresso Internacional Fernando Pessoa, em Lisboa, publicada com o título Fernando Pessoa, Poesia e Razão. Antônio Cícero foi eleito no dia 10 de agosto de 2017 para a cadeira 27 da ABL, sucedendo o nosso amigo querido Eduardo Portela, falecido no dia 3 de maio daquele ano. Antônio Cícero é um dos escritores mais representativos da literatura brasileira contemporânea, declarou o então presidente da ABL, acadêmico Domício Proença Filho, aqui presente. Antes, os ocupantes da cadeira 27, como já vimos, foram Joaquim Nabuco, Dantas Barreto, Gregório da Fonseca, Levi Carneiro, Otávio de Faria e Eduardo Portela. Além de várias teses e artigos, 2 livros foram escritos sobre sua obra, Do Princípio às Criaturas, de Noemi Jafé, e Antônio Cícero, de Alberto Pucheu. Segundo o poeta e crítico Antônio Carlos Sequim, novamente citado, dada a intimidade que ele tem, ineludivelmente, com o novo acadêmico, os poemas de Antônio Cícero incorporam 2 tendências quase antagônicas da recente poesia brasileira. De um lado, o discurso da geração marginal,
com seu verso mais despojado e pouco literário. De outro, a vertente culta, oriunda dos desdobramentos concretistas, que prima por sofisticados jogos metafóricos e intrincada rede de alusões. Cícero lança seu barco em meio às duas marés e seu primeiro livro, Guardar, de 96, testemunha um ouvido igualmente atento a ambas as chamadas. É ainda de Sequim o comentário. Cícero não trata apenas de modernizar a herança antiga, mas também de tentar expressá-la na singularidade de sua força irredutível, por meio de um gesto de acolhida avesso a facilitações de qualquer espécie. Relatos helênicos, referências e alusões gregas atravessam sua obra. É notável, do mesmo modo, o recurso esporádico a um léxico nobre, que não soa obsoleto ou pomposo. Ao contrário, é de todo necessário para flagrar o matiz preciso que o poeta pretende exprimir. Apesar da tonalidade coloquial e despojada de vários poemas, Antônio Cícero não escreve para leitores distraídos ou refratários ao terreno da alta cultura. Tampouco descura do aparato técnico do texto, em particular no que tange à prática das formas fixas. Com grande apuro, elabora muitos versos, quase sempre brancos, em torno do decassílabo e do heptassílabo, e costuma recorrer a eventuais apoios rítmicos, toantes ou soantes, mais intensos nas partes finais dos poemas, como muito bem observou o acadêmico e crítico literário Antônio Carlos Sequim. Muitas marcas, em geral reciprocamente excludentes, circulam e criam zonas de contraste na elocução de Antônio Cícero, a quem, de certo, constrange a ideia de que alguma forma discursiva seja em si própria mais capacitada do que outros para veicular a potência da poesia. Segundo declarou numa de suas entrevistas, um dos seus maiores prazeres é conversar com o amigo Caetano Veloso, aqui presente. Aspas. Quando conheci Caetano em Londres, em 69, o tropicalismo já tinha acabado. Caetano já tinha se revelado um grande poeta, um grande artista. Eu era apenas um estudante de filosofia. Aprendi muito com ele. E aqui eu me permito acrescentar um item pessoal, dizendo que todos aprendemos com Caetano Veloso, até hoje. Merece. É de Caetano Veloso, pouco antes do início do tropicalismo, em 67, a famosa declaração sobre a linha evolutiva da música popular brasileira. Dizer que samba só se faz com frigideira, tamborim e um violão, sem sétimas e nonas, não resolve o problema. João Gilberto tem contrabaixo, violino, trompo, a sétima, nonas e tem samba. A retomada da tradição da MPB deverá ser feita na medida em que João Gilberto fez. É um belo exemplo. A partir de 67, samba, bossa nova e tropicalismo serão os 3 pontos entre os quais será traçada a linha de evolução da MPB. Um fator extremamente importante quando se pensa na influência que a bossa nova exerceu. É a qualidade que alguns artistas que a produziram. Eram letristas que liam poesia. O samba, sem dúvida, tem grandes poetas, mas a bossa nova abriu para uma geração inteira essa possibilidade de fazer música ao mesmo tempo popular e contemporânea. Há um parentesco da posição de Caetano com a de Kandinsky. Caetano confessa sentir-se atraído pelas coisas menos sérias e que assustariam os seus colegas de bossa nova. Para Antônio Cícero, os 2 poetas brasileiros mais importantes foram Carlos Drummond e João Cabral de Melo Neto, este com seu estilo vigoroso e singular. Assim escreveu os seus livros O Engenheiro, Psicologia da Composição, Paisagens com Figuras, Uma Faca Só Lâmina, Serial, A Educação pela Pedra, A Escola das Facas, Agrestes. Cabral não temia nada, só proscrevia aquilo que pensava ter superado. Já Drummond ressaltava a importância da ironia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Jovem Drummond foi, é claro, vanguardista.
No Meio do Caminho, talvez seja o poema mais famoso no modernismo brasileiro. E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Mas para ele, o tempo é nada. Falar de cânone, como falou o nosso novo acadêmico, hoje é levantar polêmica. Não é possível dar uma definição, digamos, canônica do cânone literário. O termo cânone tem origem religiosa, conota a natureza sagrada atribuída a certos textos e autores, recolhidos num panteão de imortais. Em relação ao cânone literário, nenhuma pergunta é respondível sem a possibilidade do equívoco. No livro Poesia e Filosofia, de 2002, Antônio Cícero demonstra relações complexas, mas os discursos guardam grandes semelhanças. O poético, segundo ele, embora enraizado no real, tem suas finalidades em si mesmo. Assim, pensa sobre o mundo e pensa o mundo. A força do pensamento aproxima filosofia e poesia, com os seus ensaios, tratados, poemas e canções, cada um com as suas especificidades. Explica Cícero que são diferentes uma da outra, pois a poesia é ciumenta, e citando Guimarães Rosa, a filosofia mata a poesia. Segundo Cícero, a poesia amolece a filosofia, mas há certo parentesco entre os dois discursos, mesmo nessa época em que, com a internet, os computadores, os celulares, os tablets aceleram a comunicação entre as pessoas. Há uma certa e importante razão pela qual os filósofos gregos Xenófanes, Parmênides e Empédocles escreveram em versos. Na Grécia Antiga, as obras em prosa surgiram muito depois das obras em verso. A prosa, como gênero literário, surgiu bem depois da poesia. Sabe-se que o filósofo Sócrates, isso é um detalhe importante, jamais escreveu coisa alguma. Curioso isso. Por isso, Platão afirmava que a verdadeira filosofia está na alma do poeta e não nos livros, quando se referia a Sócrates. Pode-se inferir que os anunciados poéticos não são proposicionais. Tomemos como exemplo o poema de Drummond, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond, no caso, trabalha sobre uma pseudoproposição. O poeta moderno é capaz de empregar as formas que bem entender para fazer os seus poemas, mas não se pode deixar de saber que eles constituem apenas algumas das formas possíveis, e o crítico deve reconhecer esse fato. Peçamos ao poeta novidade, diz Rimbaud. O poeta é aquele que inventa novas alegrias, ainda que difíceis de suportar, diz Apollinaire. Conclui-se que um poema existe quando consiste num discurso reiterável. Já a filosofia, para Heidegger, deve pesar as coisas, ponderá-las, dar-lhes o devido peso. Se, como diz Goethe, os gregos sonharam mais esplendidamente o sonho da vida, é porque, agora é Cícero quem diz, sonharam sonhos de poetas e não de profetas, pastores ou sacerdotes. Ao estudar a obra do filósofo alemão Ephraim Lessing, considerado um dos maiores representantes do iluminismo, conhecido por sua crítica ao antissemitismo, Antônio Cícero nos remete ao seu contemporâneo Moisés Mendelssohn, avô de Félix Mendelssohn Bartholdy, um dos nossos maiores compositores clássicos, autor da marcha nupcial mais tocada de todos os tempos. Recorro ao meu livro sobre o iluminismo judaico, a Escalá, para tocar nesse assunto. De acordo com Mendelssohn, Baruch Spinoza, tido por panteísta ou ateu, deixou sem explicação a diferença entre o bem e o mal, o desejável e o indesejável, o prazer e a dor. Elas não chegaram a convencer espinosistas refinados como Lessing, muito estudado e referido por Antônio Cícero. Mendelssohn argumentou que o judaísmo que ele professava é, no fundo, uma religião natural. Sobre isso, a história registra muitas discussões entre Mendelssohn, Friedrich Jacobi e Ephraim Lessing,
como aponta o iluminismo judaico. O poeta não somente luta com as palavras, mas, como Carlos Drummond de Andrade, no poema O Lutador, faz amor com elas. Enlaça-as, acaricia-as, persegue-as, tenta persuadi-las, submete-se a elas, ouve suas queixas, beija-as, apaixona-se por elas, intriga-se com elas, sonha, joga, briga e brinca com elas. Lendo poemas ou escrevendo poemas, Cícero busca entender em que consiste poesia. Viveu em Londres, ao lado de Caetano Veloso, uma vívida experiência contracultural. Admirava o pensamento de Camille Paglia. Estamos a caminho de transformar tudo, especialmente a vida acadêmica. Apreciei em Londres, diz ele, o tutorial system, mas criticava o conservadorismo acadêmico. Afirmou na ocasião, citando Jorge Luís Borges para afirmar que o que verdadeiramente se opõe à prosa não é a poesia, mas o verso. Leiamos o poema Nubes Una, do poeta argentino. Me perdoem que aqui vai em espanhol mesmo, os que não gostam da Argentina devem se sentir horrorizados. No habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales, de vasta piedra y bíblicos cristales. Que el tiempo allanará, no es la odisea que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. Trata-se de uma obra verdadeiramente poética. Os primeiros poemas musicados de Antônio Cícero não foram escritos para virar canções. Ao comparar letra e música, Cícero cita a grandiosidade da obra de Caetano. O livro de Caetano, Letra Só, organizado por Eucanaã Ferraz, reúne grande parte das letras por ele compostas. Ao folheá-lo, percebe-se que se está diante de um grande livro de poemas. A situação de Caetano equivale à dos poetas gregos que conhecemos. Dizer que o verso constitui um recurso poético maior está longe de querer dizer que o poema se reduza ao verso ou que a poesia se oponha à prosa. A relação entre letras de música e poesia é muito discutida, principalmente porque alguns compositores que nunca publicaram livros de poemas são reconhecidos como grandes poetas. A posição de Cícero não se identifica nem com um lado nem com o outro. Para a verdadeira arte, o medíocre é tão intolerável quanto o ruim. Cícero está acima de rótulos. Em sua obra vigora o desejo de uma poesia que quer, na confluência da verdade e da miragem, como indaga o poema Narciso, analisado pelo crítico literário e acadêmico Antônio Carlos Sequim, aspas, esquecer o vivido para inventar a verdade, ou inventar o vivido para se esquecer e se resguardar da verdade. Não importa. Como qualquer resposta, é justamente nesse atrito de verdade e miragem que se costuma gerar os seus frutos mais belos. Reparem nos versos da composição Fulgaz. A Marina conhece isso muito bem. Uma parceria dos irmãos Antônio Cícero e Marina Lima. Meu mundo, você é quem faz. Música, letra e dança. O canto do sujeito que reconhece a necessidade do outro para existir no mundo. É pela presença do outro que o sujeito tem sua vida construída. Sendo a existência empírica uma imitação da ideal, somos atravessados pelos olhares e vozes alheias. Transformamo-nos em outros, na medida em que as exigências nos cobram. Nesse sentido, o mundo incorporou a consciência crítica, a negação, a morte. A cultura moderna consegue viver com a própria morte, a fugacidade da vida. Vive-se um processo de negações sucessivas, que Hegel chamava de processo de negação da negação. Precisamos de alguém que nos cante e nos dê individualidade. O sujeito está onde estiver a voz do outro. É lá onde o canto dá a vida. Tudo no outro funciona como suporte estético e filosófico para a movimentação do sujeito. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, dizem os versos de Mário Sá Carneiro. E aqui eu posso lembrar a inspirada letra dos irmãos Cícero e Marina.
Meu mundo, você é quem faz. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança. Lança mais e mais. Só vou te contar um segredo. Não, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca, nem cansa. Então venha me dizer o que será da minha vida sem você. Noites de frio, dia não há, e um mundo estranho para me segurar. Então, onde quer que você vá, é lá que eu vou estar. Amor esperto, tá bom te amar, tão bom te amar. E tudo de lindo que eu faço, vem com você, vem feliz. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Conviver com o talento e a criatividade de Antônio Cícero será para nós um privilégio que queremos guardar no sentido de seus versos. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Seja bem-vindo a esta casa que abre para você os seus braços, cara poeta, filósofo e escritor Antônio Cícero. Seja feliz em nosso convívio. Realmente é uma noite muito bonita que lança uma recomposição de forças, da esperança, da reconstrução da cidade, mas ao mesmo tempo também um vigor que a Academia Brasileira, para além das questões geracionais, hoje na sua presença e naquilo que foi mencionado agora, nos dá uma perspectiva muito bonita de uma academia que não para de crescer para o presente, mirando o futuro, sem perder o diálogo com a tradição. A sua presença aqui é um significado disso muito importante. E não posso deixar de dar a Célia Portela um abraço pessoal e muito afetuoso. Nesse momento, eu convidaria uma nova comissão de acadêmicos que levará o nosso novo acadêmico, Antônio Cícero, ao Salão dos Fundadores. Ela está constituída pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira e os acadêmicos Johnir Ventura e Geraldinho Carneiro.